Força Guerreiros! Hoje nós estamos aqui num formato um pouquinho diferente, vocês estão acostumados aí a ver os vídeos na rua, em outros lugares. Hoje nós vamos conversar sério, vamos voltar com um projeto de pequenas aulinhas e uma legislação anotada, nada mais do que uma leitura com algumas observações. Mas por que nós estamos fazendo isso com o decreto número 351, lá de 2014, de Canoas? Por que será? Porque a nossa Guarda Municipal, que teve lá o seu concurso anunciado ano passado e teve o edital aberto em março, ela está para reabrir as suas inscrições. Informação essa confirmada pela banca e que certamente vai acontecer. E ainda o que é mais interessante, hoje em contato com a banca, acabei descobrindo que isso deve ocorrer talvez entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Claro que no momento que nós estamos, as incertezas são maiores do que as certezas, então não temos como garantir que isso vai acontecer. Não o fato de reabertura do edital, mas o fato de que ele reabra de fato nesse final de mês ou início do próximo. Vai depender de uma série de situações de variantes aí que devem determinar a reabertura ou não. Perfeito? Mas hoje nós vamos estudar uma parte do seu edital que compreende as legislações específicas e cobradas apenas para a sua guarda municipal. Mas claro que se por acaso você localizou esse vídeo aqui no YouTube e você está fazendo outro concurso para o município de Canoas que cobra este decreto, fique à vontade, nós vamos observar o decreto na íntegra e certamente vai servir também para esta finalidade. O vídeo ficará no YouTube, assim como as outras explanações que nós faremos com relação às outras legislações específicas. Então, o que nós vamos conversar? Geralmente é um pouco mais chato estudar essas legislações específicas, porque parece que é uma repetição. E de fato um copia e cola. A maioria dos municípios tem legislações muito semelhantes e acaba se tornando um pouco repetitiva, principalmente para quem vem fazendo concursos nessa área de guardas municipais ou concursos municipais em geral. E o que nós vamos observar aqui são aquelas questões que são comuns e que são mais relevantes, aquelas coisas que de fato o examinador olha e procura extrair dali questões dentro da nossa expertise aqui, né, de concursos e também através de algumas pesquisas que nós realizamos. Primeiramente, aqui o que nós estamos falando é sobre o Código de Conduta e Ética dos Servidores. Mas só um pouquinho. Eu vou parar um pouquinho o vídeo aqui, porque eu quero deixar um recado para você. Eu não estou fazendo esse vídeo à toa, estou fazendo aqui para fazer um convite especial. Temos para o ano 2021 grandes projetos. E um desses projetos é que nós precisamos de muitos aprovados, pessoas que se aprovem com a ajuda do canal, porque afinal, ninguém pode fazer o serviço por você. E é por isso que eu vou deixar um convite para que você faça seu plano de estudos com a técnica de estudos que o canal aplica. Para isso eu tenho uma limitada turma, na verdade não uma turma, porque é um atendimento individualizado, que eu tenho pouquíssimas vagas, para falar a verdade, consigo atender no máximo 20 pessoas por vez, tenho pouquíssimas vagas, porque já as pessoas descobriram e já me procuraram, e nós estamos aqui finalizando, por isso eu vou deixar o convite para que você baixe seu plano de estudos, que você monte, que você comece a observar o método do canal, e se quiser montar o plano, vai estar o convite aí nesse pequeno videozinho. Guerreiros e guerreiras, esse aqui é o Plano de Estudos 2021, um e-book que eu produzi especialmente para que você faça o download e tenha a orientação necessária para construir o seu plano de estudos através do estudo de ciclos. Aqui eu consigo explicar a técnica de estudos que eu sempre apliquei e que várias pessoas estão aplicando e obtendo grande sucesso e resultados muito positivos em concursos. A nossa fórmula é simples, prática e eficaz. Também, claro, deixo aqui um convite para quem quiser construir o plano de estudos comigo, porque do que adianta você ter o melhor material, as melhores aulas, os melhores professores, às vezes o conteúdo didático que você pagou uma fortuna, mas que você não sabe como utilizar, nem sequer consegue distribuir as matérias e as disciplinas de acordo com o seu edital. Por isso que eu convido você a construir seu plano de estudos de sucesso através das orientações do canal, ou, se preferir, posso fazer junto com você. E deixo aqui então o meu contato, além disso, também uma motivação para que você tenha um excelente 2021 e chegue na sua aprovação mais rápido. Feito o convite, voltamos aqui para a aula. Então, o
que está sendo instituído aqui é o Código de Conduta Ética dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta do município de Canoas. Perceba que ele abrange toda a esfera do serviço público. E quem é que produz, de onde provém essa legislação? Do prefeito municipal, a autoridade, aquele que é o chefe, né, aquele que está acima da coordenação municipal, no uso das atribuições que lhes são conferidas, né, inclusive através da Lei Orgânica Municipal, que nós veremos em breve, né, em alguma oportunidade. Espero que antes da reabertura dessas inscrições, né, que se não ficou claro para você, fica agora, é a reabertura das inscrições, o qual dispõe sobre a estrutura, organização, funcionamento do Poder Executivo Municipal de Canoas, considerando o memorando, que isso é independente, né? E é lá de 2014. Então, o que está sendo instituído aqui? Código de Conduta Ética dos Servidores Públicos, da Administração Direta e Indireta. E a Guarda Municipal, por exemplo, pertence à Administração Pública Direta. Então, este Código de Conduta Ética abrange aos servidores da Guarda Municipal. Vejamos aqui no próximo. Fica um pouquinho pequenininho, você dá uma pausa e amplia na tela para observar, ou melhor ainda, tem a sua legislação impressa em mãos, ou quem sabe você até abre uma tela no computador, digita ali o número do decreto 351 de 9 de dezembro de 2014 e deixa aberto, fica só no áudio, a escolha é sua. Espero que você tenha uma boa tire bons proveitos desta aula, né? Então, o artigo 2º fala que os servidores públicos municipais, que é para quem se aplica essa legislação, observarão no exercício de suas funções os padrões éticos de conduta a eles inerentes, visando preservar e ampliar a confiança do público na integridade, objetividade e imparcialidade da administração. Então, a quem é destinado? Aos servidores públicos. O servidor público serve a quem? Ao público, ao povo, sim, e é por isso que precisa de um código de conduta ética, para que o povo possa confiar no seu servidor, naquele que é, digamos assim, remunerado através dos impostos que a tanto custo nós pagamos. Então, o que se pede, o que se exige de um servidor público? A dignidade, o decoro, e o zelo e a eficiência, a consciência dos princípios morais. É o mínimo. Que é o atendimento do interesse público. Sempre o interesse público vai prevalecer. A moralidade administrativa, você conhece o significado desta palavra. O que é moral e o que é imoral. Né? Como um elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade. Não se pode separar isso do serviço público. A publicidade dos atos administrativos, que constitui requisito de sua eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, certo? Ou seja, aquele que se omite também contribui para que o mal ocorra, perfeito? Sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Então, quem nega esses princípios morais também está contribuindo contra a administração pública. A cortesia, a boa vontade e a harmonia, como a estrutura organizacional respeitando seus colegas e cada cidadão. Parágrafo 1º nos diz que o servidor não pode omitir ou falsear a verdade. Então, omitir equivale a mentir para a administração pública, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente e imprudente. Ou seja, a negligência e a imprudência, assim como a omissão, elas também são puníveis. Elas são atos que atentam contra a dignidade e atos que atentam contra a administração pública. A condição de servidor público, aqui destacada em vermelho, deve ser considerada em todos os aspectos da vida do cidadão, inclusive os privados. Então não pense você que você vai lá no final do seu expediente bater o seu cartãozinho, né, o ponto, enfim, assinar o livro ponto, que geralmente é o que ocorre, e acabou ali o seu serviço público. Não, você vai para casa e no seu trajeto para casa você continua sendo servidor público, no seu final de semana você continua sendo servidor público e assim será até a sua aposentadoria, seu desligamento definitivo do serviço público. Você terá que ser exemplo sempre, ainda mais ligado à segurança pública, se for o seu caso. Continuando, nós temos aqui o artigo 3º que nos fala que o servidor público, não se preocupe, são só 27 artigos e é rapidão. Mas é chato, né? É chatinho, mas não vamos registrar essa informação no cérebro, vamos tentar fazer ser legal. O servidor público não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta, assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Não é só isso.
o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente. Então, sempre você vai ter que tomar decisões baseado em que é oportuno e o inoportuno, mas também, principalmente, no que é honesto e no que é desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, se você já estudou direito constitucional e já deu a sua passada pelo artigo 37, você sabe lá dos princípios éticos e morais exigidos da administração pública. O artigo 4º fala sobre a moralidade da administração pública, que não se limita à distinção entre o bem e o mal. Não é só isso. Deve ser acrescido também de que o fim é sempre o bem comum, o bem da coletividade, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, o que é legal e qual a sua finalidade, o seu fim. Na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo, certo? Então é esse equilíbrio que vai valer. Salvo os casos de interesse superior da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade é a regra. Então, os atos da administração pública são, em regra, público, excepcionalmente sigilosos, quando comprometerem a segurança, né, a probidade dos atos, enfim, quando atacar a segurança pública, aí sim se opta pelo sigilo, mas de regra é sim público, é direito de todos saber o que ocorre. Ensejando sua omissão o comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar novamente. Né? Se fala sobre a omissão, sobre aquele que nega os preceitos. O parágrafo único nos diz ainda que o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizadas como fundamento de tomada de decisão e de ato administrativo, será assegurado como edição do ato decisório respectivo, né, da decisão. O direito de acesso a esses documentos que você tem, ou as informações nele contidas, utilizadas como fundamento da tomada de decisão, certo? E do ato administrativo será assegurada como a edição do ato decisório. Então, sempre que você tomar uma decisão, você terá acesso àquela informação. Quando você, como servidor público, assim como você, como cidadão, certo? Seguindo em frente, nós temos aqui agora um pouco reduzido, mas nós vamos aumentar aqui para melhorar, dos deveres do servidor público. Então, nós temos como dever, é importante que você ressalte aqui que são deveres, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função e emprego público de que deseja que seja titular. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, palavra difícil, né? Enrola a língua, com o fim de evitar danos ao usuário. Ser probo. O que é ser probo? Reto, leal e justo. O próprio artigo, o inciso, aliás, ele nos justifica, escolhendo sempre a melhor e mais vantajosa opção para o bem comum, o bem da coletividade. Veja bem essas palavras, que isso é bom. Para esse concurso você não tem redação, mas para uma possível redação, se você vai fazer PRF, se vai fazer alguma outra instituição policial, essas palavras são ouro. Jamais deve retardar qualquer prestação de contas, condição essencial de gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Também deve tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo da comunicação e o contato com o público. Além disso, tem que ter consciência de que seu trabalho é regido pelos princípios éticos que já foram citados, que se materializam na adequada prestação dos serviços. Vamos ver, tá aqui para aparecer tudo. Além disso, você tem aqui um critério que parece que foge a alguns servidores, principalmente os mais antigos, que é ser cortês. Você precisa ser cortês, mesmo você, que será policial municipal, você precisa ser cortês no atendimento ao seu público, mesmo que seu público esteja transgredindo a lei. Infelizmente, é o que acontece. Diariamente, nós precisamos ser cortês com aquele que transgride a lei também. Claro que você não vai fazer carinho nem entregar flores, mas você não pode, de forma alguma, ultrapassar os limites da lei. Ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, opção sexual, posição social, abstendo-se desta forma de causar-lhe dano, de qualquer forma. Ter respeito à hierarquia, que parece que muitas vezes é esquecido por aquele que presta concurso, porque esquece que existe a hierarquia dentro do serviço público. Ser assíduo, por incrível que pareça, é necessário conter isso numa legislação municipal, porque a pessoa pensa que passa no concurso e está tranquilo, pode faltar,
pode tirar atestado, nada. Já te deixo aqui um recado. O seu período de estabilidade, você que reclama tanto da possibilidade de perder, né, essa condição de ser estável, ele é considerado todas as faltas, mesmo as férias que você tira obrigatoriamente. Tudo isso é desconsiderado do período de estágio probatório, então não são só 3 anos. Isso a nível estadual, federal e até mesmo municipal. É 3 anos e mais o tempo que você esteve afastado, os dias que você faltou. Então, cada dia, cada momento que você se ausenta do seu trabalho, você está se prejudicando, especialmente se você estiver no seu estágio probatório. Só deixo o recado aqui para você compreender o nível do comprometimento que é exigido. Você também deve comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer fato ou ato contraditório ao interesse público, e veja aqui o verbo exigindo as providências cabíveis. Você tem que manter limpo, em perfeitas ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Também participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Que palavra bonita, escopo. Procura no dicionário e vai ver o que significa. Seguindo em frente. Agora nós precisamos voltar a tela aqui para o jeito que estava para poder passar. Isso. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas. Acredite em mim. O guarda municipal ele usa uniforme. Porém, ele para adentrar na instituição pública, quando está chegando da sua folga, ele precisa estar vestido, obviamente, é um pressuposto, né? Visto que se ele estiver andando em nudez, ele estará cometendo um ato ilícito. Portanto, você precisa prestar atenção nesta roupa que você utiliza, porque apesar de não ser a roupa que você trabalha, é a roupa que deixa a margem para que a sociedade veja o tipo de servidor que presta serviço. Então você cuide com o tipo de roupa que você utiliza, né, com o tipo de vestimenta, porque ela fala, inclusive na sua folga. Lembra aqueles primeiros artigos que diziam que você é servidor 24 horas, né? Não é só policial que é 24 horas, servidor público é servidor 24 horas. Você também tem que manter-se atualizado com as instruções e normas do serviço de legislação pertinente ao órgão onde exerce as suas funções. Daqui um pouco muda alguma conduta interna, muda lá uma legislação específica, você está por fora, você tem que sempre olhar. Se você tem lá acesso à sua intranet ou o diário oficial, diariamente, você tem que ficar atento a qualquer tipo de alteração. Cumprir de acordo com as normas dos serviços, as instruções superiores e tarefas do seu cargo, emprego ou função, tanto quanto possível, com critério de segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Isso aqui é bem tranquilo, por isso eu nem grifei, porque de fato é bem fácil associar, e se vier uma questão, você vai com certeza matar ela tranquilamente. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços para quem tem direito. Você tem que facilitar a fiscalização, veja bem. Não é nenhum tipo de ato ilícito aqui, você está facilitando, porém é facilitar a fiscalização. Observar as normas regulares e regulamentares que lhes sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público, dos jurisdicionados administrativos. Abster-se de forma absoluta, certo, de exercer sua função, poder ou autoridade com afinidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa da lei. Então você não pode fazer coisas que não estão previstas, né, na sua atribuição, por exemplo. E você tem que relatar imediatamente, esse verbo é importante, esse ato imediato, certo? Relatar imediatamente ao seu superior ou se afastar da função nos casos em que seus interesses pessoais possam conflitar com os interesses do município ou de terceiros perante a administração. Então, sempre que você tiver dúvida, consulte o seu superior, consulte a corregedoria do seu órgão, não faça nada que seja de conflito de interesses, e é muito fácil ter distinção e ter noção aqui. Se você tem, por exemplo, que acompanhar alguém ao médico, você não sai do trabalho sem comunicar a chefia, não é? Você não pode, por exemplo, utilizar seu horário de trabalho para realizar atividades que são de cunho pessoal, e isso sempre é conflito de interesse. Se você tiver alguma dúvida, você pode sempre consultar os órgãos de regulamentação e fiscalização que sempre existem internamente dentro de qualquer órgão público, certo? Atender os requisitos de segurança para acesso aos sistemas informatizados municipais, não ausentar-se injustificadamente do seu local de trabalho. Se você já trabalhou em iniciativa privada, não mudou nada. Divulgar o conteúdo deste código de conduta ética dos servidores públicos, estimulando o seu integral cumprimento. Então você tem que ter conhecimento e, além de tudo, alertar os colegas para que também observem tudo que está sendo previsto aqui.
Parágrafo único nos fala que os servidores públicos devem ainda entregar declaração de bens na nomeação. Eu tive que entregar a minha, você vai ter que entregar a sua no ato de nomeação. Ou na entrada em exercício do cargo ou função, bem como anualmente, todos os anos vai acontecer isso, certo? E também nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo. Você vai sempre entregar uma declaração de bens. Vamos ver aqui o que nós temos em diante. É dever ainda do servidor, diante de qualquer situação, verificar se há conflito com os princípios e diretrizes deste código. Tá? Então o que você vai sempre pensar? Se o ato que você está praticando viola lei ou regulamento, esteja ele previsto neste código aqui ou não, algum regulamento que você conhece, por isso você deve conhecer a todos, por isso que você estuda os regulamentos para a prova, alguma lei é violada, seu ato é no mínimo razoável, porque existe a questão da razoabilidade também, que ela transcende, né, o nível legislativo. E você está priorizando o interesse público ou é um interesse particular que está sendo realizado naquele momento? Você sentiria-se bem, olha que interessante isso, caso a sua conduta fosse tornada pública. Quer dizer, alguma coisa eu estou fazendo lá, né, dentro da minha sala administrativa, ou dentro da viatura, quando você estiver se deslocando, ou, né, durante uma ocorrência. Aí você pensa assim, e se isso que eu estou fazendo agora se tornasse público, eu me envergonharia? Ou seria motivo de orgulho para mim? Isso tem que estar sempre na sua cabeça. O parágrafo único nos fala que, em caso de dúvida, o servidor deverá consultar a Comissão de Ética Pública Municipal. Nada mais do que eu já tinha lhe falado, né? Que você procure seus órgãos consultivos e seus órgãos administrativos que lhe darão um norte. As vedações ao serviço público. Vedado ao servidor público municipal usar o cargo, função ou emprego para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Outrem é aquela forma, né, bonita de se falar outro, né? É só isso mesmo. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos aqui. Cidadãos, olha que bonito, né? Plural bem errado. Cidadãos aqui deles dependam. Ser conveniente com erro ou infração a este código de conduta ética, né? Conveniente significa que você compactua com aquele ato, com um código de conduta ética da alta administração pública municipal ou com um decálogo ético de Canoas, que eu não sei se cai na prova, agora me falhou a memória, mas se cair nós vamos ver também, tá? Usar de artifícios para adiar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano. Certo? Deixar de utilizar os avanços científicos, isso aqui é interessante, tecnológicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para a realização de tais funções. Então, às vezes, você vai dizer assim, não tinha como resolver. E aí, na hora lá de uma comissão disciplinar, você vai ser alertado, olha, nesse momento já existe solução para esse caso. Através da tecnologia, através, enfim, da informática, de qualquer outra situação inovadora que você não pode desconhecer. Alegar desconhecimento também não é uma opção, certo? Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados, administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Então, nenhum tipo de perseguição, né? Qualquer tipo de simpatia, antipatia, isso acontece muito, gente. Por incrível que pareça, entra muita gente imatura pro serviço público. Gente que quer brincar, que quer ficar tirando onda do colega, sabe? Isso não cabe, né? Não cabe, são adultos, são pessoas que, no momento que se pressupõe que a pessoa com mais de 18 anos, ela tenha capacidade intelectual e capacidade de se relacionar, né? E isso muitas vezes não acontece. Também pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber. Olha quantos verbos: pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber. Tanto faz. Se você solicitou, não, eu só pleiteei, assim, não. Já era. Está aqui na legislação. Se você provoca, né, provoca que se faça qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie. Então, diz assim, cara, assim, quem sabe assim, eu te ajudo, mas você também me ajuda. Quer rir, vamos fazer rir. Aquele velho ditado, não dá certo. A administração pública não dá certo. Não tire vantagem de forma alguma. De nenhuma forma. Você tem que sempre pender para o interesse público. Se não tem coletividade, se tem interesse pessoal, se é individual, está fora do plumo. Não é o que a administração pública pede que você faça. Alterar ou deturpar o teor de documento público de qualquer natureza, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento de serviços públicos. Vamos continuar aqui. Enganjar-se em negociações ou realização de qualquer tipo de comércio similar dentro das instalações de trabalho. Parece que não precisava falar, mas acontece tanto. Nossa, eu vejo bastante. Infelizmente, né, o pessoal não lê o Código de Conduta Ética,
que não se iluda, o do município é similar ao estadual e similar ao federal. E acontece, as pessoas vendem coisas sim, tá? Até de certa forma inocente, mas aqui o código deixa tão claro para que não se faça, inclusive no intervalo, desde que, estando dentro das dependências, né, que a gente não deveria fazer mesmo. Não se pode desviar o servidor público para atendimento de interesse particular também. Fundamental. Retirar da repartição pública sem estar autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Né? Isso é fundamental, não pode acontecer. Então lá se você, aqui pode vir questão, né? Quem sabe, se é autorizado retirar de repartição pública, se é necessária autorização prévia. Está escrito aqui. Sim, tem que ter autorização. Fazer o uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio de terceiro. Apresentar-se no serviço embriagado. É o mínimo, né, gente? Não dá. Né? E aqui, entenda-se por embriaguez, qualquer tipo de entorpecimento. Né? Não é possível, né, admitir-se aí pessoas drogadas, enfim, né, que estejam alteradas no seu estado psíquico. Ou com seu comportamento alterado pelo uso de substâncias entorpecentes. Veja bem. Cooperar de qualquer forma com instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Utilizaste quaisquer recursos pertencentes ao patrimônio público municipal em benefício próprio ou de terceiro. Tá? Manter cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade. Se você quiser ver melhor sobre quem é o linha reta, como faz uma linha colateral, lá no direito civil é explicado, mas uma pesquisa rapidinha aqui no Google vai te explicar. Não vou perder tempo aqui te mostrando. Até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão de confiança ou ainda função gratificada da administração pública direta e indireta. Não se pode manter vínculo com pessoas próximas da rede familiar. Isso é bem importante porque pode ensejar aqui um ato da administração pública que vai te tirar do serviço público. Presta atenção nisso. Praticar o comércio de bens e serviços no local de trabalho, ainda que fora do horário normal do expediente. Então não adianta dizer assim, já acabou o expediente. Se estiver na administração pública, se estiver dentro das dependências, você está praticando um ato irregular. Exercer atividades profissional ética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho. Você entra lá como um sócio de uma casa de diversão masculina, ou você entra ou começa lá a investir, ou entra ou começa a participar de certas redes sociais que não têm lá boa fama. Enfim, pode acontecer. Então, toma cuidado que você é servidor público 24 horas. Permitir ou concorrer para que o interesse particular prevaleça sobre o interesse público, certo? Sempre se apela para o interesse público. O servidor, ao deixar o cargo, não poderá atuar em benefício, certo? Nunca é benefício, mesmo depois deixando o cargo por um período no mínimo, né, de 4 meses, mas que fique legal, você pensa sempre em 6 meses. Então, assim, atuar em benefício em nome de outra pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato, associação de classe, em processo ou negócio de qual tenha participado em razão do cargo ou da função que ocupava. Prestar consultoria à pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, valendo-se de informações não divulgadas publicamente a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade de administração pública municipal a que esteve vinculado ou que tenha tido relacionamento durante o irrelevante o número de 6 meses anteriores ao término do exercício da função pública. Então, sempre pensa nesse período de 6 meses aí, que é o mínimo que você tem, né, para se desvincular totalmente da administração pública. Então, nenhum tipo de consultoria, nenhuma informação privilegiada, nada pode ser repassado nesse período. Prazo de 4 meses contados do término do exercício da função pública, o servidor que desligado do serviço público atue como administrador ou conselheiro, estabeleça vínculo profissional, intervenha em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, com a qual tenha mantido relacionamento oficial, direto ou relevante nos 6 meses anteriores ao desligamento, deve comunicar o fato à Comissão Ética Pública Municipal. Perfeito? Bem fácil, bem autoexplicativo, não precisa, né, a gente se prender em coisa que não tem necessidade. Quando você fizer seu resumo, faça por palavras-chave, tá? Inclusive no plano de estudos que eu monto, individualizado, personalizado, eu sempre oriento as pessoas que acompanham a pôr somente os tópicos, para que sua memória puxe, lembre depois, né? Então não precisa anotar tudo não, nem grifar, né? É melhor que você faça a anotação de tópicos. Uma aula dessas aqui não pode passar de uma folha não, tá? Porque depois você vai ter que fazer uma revisão, né, de 24 horas, de 7 dias, de 30 dias. Né? Se não quiser fazer assim, pelo menos faça as revisões. Servidores públicos têm o dever de proteger e conservar os recursos. Sim.
e não poderão usar esses recursos nem permitir o seu uso a não ser para os fins autorizados em lei ou regulamento. Perfeito. São considerados recursos públicos para o efeito deste código, recursos financeiros, qualquer forma de bens móveis ou imóveis dos quais o município seja proprietário, locatário, arrendatário ou tenha outra participação proprietária, qualquer direito ou outro interesse intangível que seja comprado com os recursos do município, inclusive os serviços de pessoal contratado. Então você tem lá uma empresa terceirizada de limpeza, você não pode, né, pedir para que o funcionário vá lá e lave o seu carro, né, limpe a sua casa, não pode, né, porque foi contratado pelo município, pelo estado, pela União, enfim, né, pela administração pública. Suprimentos de escritório, telefone e outros equipamentos e serviços de telecomunicações, capacidades automatizadas de processamento de dados, instalações de impressão e reprodução e veículos oficiais. Nada de pegar viatura para ir no mercado, nada de você imprimir o boleto para pagar, né, no final do mês as contas, porque lá, por exemplo, na minha instituição, custa 26 centavos a folha de ofício impressa. Faça as contas, se você começar a imprimir todas as contas que você tem no mês, e se todos os servidores fizerem o mesmo, quanto que você vai gerar de prejuízo para a administração pública. Tempo oficial, que é o tempo compreendido, né, dentro do horário de expediente que o servidor está obrigado a cumprir, né, tem aquele horário, carga horária, perfeito? Esse é o tempo oficial. Isso ali para a gente entender o que é recurso público. O tempo de trabalho também é recurso público. A utilização de recursos públicos para atividades sociais, culturais, reuniões de empregados e outras deve limitar-se a autorizada em lei. Nada além disso. Conflito de interesses. Os conflitos de interesses, quando o interesse particular, seja financeiro ou pessoal, entrar em conflito com os deveres e atribuições do servidor em seu cargo, emprego ou função. Como é que acontece esse conflito de interesses? Considera esse conflito de interesses, então, qualquer oportunidade de ganho. Sempre, 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 coletividade. Põe na sua cabeça, coletividade. Interesse público, interesse da coletividade, da maioria. Se é só para mim, não serve. Que possa ser obtido por meio ou consequência de atividades desempenhadas pelo servidor em seu cargo, emprego ou função, em benefício do próprio servidor, do parente até o segundo grau, veja que ela é terceiro, agora é segundo, de terceiros com os quais o servidor mantém a relação da sociedade, certo? Da organização da qual o servidor seja sócio, diretor, administrador, preposto ou responsável técnico. Os servidores públicos têm o dever ainda de declarar qualquer interesse privado relacionado com suas funções públicas e de tomar as medidas necessárias para resolver quaisquer conflitos, de forma a proteger o interesse público. Perceba que nós estamos lendo mesmo, não estou aqui explanando tudo, porque nem tudo é importante. De fato, a maioria do texto de lei basta a leitura, que você já compreende, e a compreensão te deixa preparado para a prova. Claro que você não pode fazer só uma vez, e também não basta só ler, você precisa fazer algum tipo de anotação, o seu estudo precisa ser ativo. São fontes potenciais de conflitos de interesse financeiro ou pessoal e devem ser informadas à Controladoria Geral do município. Isso aqui é questão de prova. Quando houver conflito de interesses pessoal, para quem você informa? Para a Controladoria Geral do município. Por meio de quê? Declaração confidencial de informações constante lá no anexo 1 deste decreto. Perfeito? É isso que você tem que saber. Você informa a Controladoria Geral do município. O que são agora propriedades imobiliárias, permuta imobiliária, participações acionárias, participação societária, direção ou empresa? São as coisas que você tem que informar, certo? Presentes, viagens, hospedagens, patrocinados, tudo que tiver vínculo com a administração, através da administração você precisa informar. Dívidas, na verdade dívidas quando não basta se você está devendo um cartão de crédito, enfim, lá com uma dívida na Renner, alguma coisa, é quando a coisa é grave, né? Quando você foi lá e fez um empréstimo de 100 mil reais e deixou de pagar por algum motivo particular, né? Então, às vezes, é necessário que você procure seu órgão consultivo e veja se não está na hora de pedir ali alguma orientação. Não que isso vai gerar alguma punição, mas é que basta que você não passe por estelionatário, que você não passe por uma pessoa de má fé, que de fato fique comprovado que você se atrasou numa conta, atrasou porque não teve meios para pagar realmente, né? Porque teve uma doença familiar, porque se desorganizou, enfim. Não precisa justificar também, mas é importante que você fique atento a essas questões. Outros investimentos ativos, passivos e fontes subsistenciais de renda, relações com organizações esportivas, se você for sócio lá financeiramente, né, de um clube de futebol, relações com organizações culturais, com organizações sociais, relações familiares e outras relações de ordem pessoal. Agora o parágrafo único nos explica o seguinte, que relacionamentos de ordem profissional que possam ser interpretados como favorecimento de uma das fontes acima, mesmo que apenas aparentem conflitos evitados.
né? Não precisa nem informar, não faz. Se não faz, o texto está te falando claramente aqui, não faça, evite, para que não gere problemas. O outro emprego ou trabalho, isso que é bem interessante, às vezes não dá para trabalhar, dependendo, né, exige dedicação exclusiva. O município de Canoas é tranquilo com relação a isso, porque excetuando-se as proibições legais, né, regulamentares, é permitido ao servidor ter outro emprego ou trabalho. Nós vamos observar as outras legislações da Guarda, inclusive o Estatuto Geral das Guardas, a Lei Orgânica Municipal, e vamos ver também lá nas legislações que nós não vimos ainda. Não vamos tirar essa conclusão precipitada, daqui um pouco o servidor da Guarda não pode, mas calma lá. Vamos descobrir isso nas próximas aulas. É permitido ao servidor ter outro emprego ou trabalho que não conflite com as atribuições ou com o expediente de trabalho de seu cargo, emprego ou função do município. É permitido, então, desde que não conflite com o expediente de trabalho. A princípio, vamos ver as outras legislações. A Comissão de Ética Pública Municipal, a inobservância das normas estipuladas neste Código de Conduta será apurada, mediante processo a ser instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, certo? Sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa, naturais, né, do direito, pela Comissão de Ética Pública Municipal. E o que a Comissão de Ética Pública Municipal fará? Notificará o investigado para manifestar-se no prazo escrito, por escrito, no prazo de 5 dias. Isso aqui você tem que levar para a prova. O investigado, então, vai se manifestar por escrito, é a forma, não é via oral, não é de outra maneira, é no prazo de 5 dias e por escrito. O eventual denunciante, o próprio investigado, bem como a Comissão de Ética Municipal, de ofício poderão produzir prova documental. A Comissão de Ética Pública Municipal poderá promover as diligências que considerar necessárias, bem como solicitar parecer de especialistas, quando julgar necessário. E na hipótese de serem juntados aos autos da investigação, após a manifestação referida no caput, cabeçalho lá da legislação, deste artigo, novos elementos da prova, o investigado será notificado para nova manifestação, desta vez no prazo de 3 dias. Interessante. Bem difícil o examinador chegar nesse pontinho aqui, extrair esse detalhe da lei, mas vai lá, presta atenção, porque na hipótese de serem juntados aos atos da investigação após a manifestação, já teve aquela manifestação, já decorreu os prazos de 5 dias, ele vai ter um novo prazo de 3 desta vez. Presta atenção só para o examinador não te pegar por aí, tá? Mas eu acho difícil se o cara fizer isso, olha, é brincadeira. Concluída a instrução processual, a Comissão de Ética emitirá parecer conclusivo e fundamentado, e se a conclusão for pela existência de falta ética, faltou ética do servidor, a Comissão da Ética tomará as seguintes providências no que couber. Esta lei aqui prevê encaminhamento ao prefeito de sugestão da exoneração do cargo ou função de confiança, conforme o caso, né, servidor da Guarda Municipal, por exemplo, seria uma exoneração. Encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria Geral do Município, aquela que nós vimos antes lá, para exame de eventuais transições disciplinares, para gerar um par de processo administrativo disciplinar, que não é esta lei aqui que prevê, e também a recomendação de abertura de procedimento administrativo se a gravidade da conduta assim o exigir. Tudo isso é analisado. Como é que a gente faz para passar? Assim. Para resguardar o sigilo de documento que assim devem ser mantidos, a Comissão de Ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciará para que tais documentos sejam desentranhados dos autos e lacrados. Então, é uma questão de sigilo realmente que contrapõe lá aquela ideia inicial de publicidade total. Nesse caso, talvez seja necessário sigilo. Então, é a exceção à regra. A qualquer servidor que esteja sendo investigado, preste atenção nisso que está destacado, é assegurado o direito de saber o que está sendo imputado. O que é imputar? É acusar alguém de algo. De conhecer o teor da acusação e de ter vista aos autos do processo, né? No recinto da Comissão de Ética, mesmo que ainda não tenha sido notificado da existência do procedimento investigatório. Tá? Ele tem que ter total acesso. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópias dos autos, as suas expensas, quer dizer, o servidor que pague pela cópia, e da certidão de seu teor. Os servidores públicos, além das disposições deste Código de Ética dos Servidores Públicos e do decálogo, né, que nós temos que observar no nosso edital se está sendo cobrado, ficam sujeitos também às sanções disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Municipais de Canoas, que nós veremos. O servidor público poderá formular à Comissão de Ética Pública Municipal a qualquer tempo consultas sobre a aplicação de norma deste Código de Conduta Ética a situações específicas relacionadas com sua conduta individual. Então, vai lá e apresenta, pergunte, se informe,
né? Não cometo o erro, não existe excesso neste caso de prevenção, né? As consultas deverão ser respondidas de forma conclusiva no prazo de até 10 dias. Novo prazo aqui, menos importante, mas que, olha, numeração de prazos sempre pode virar questões. Se o examinador tiver 100 ideias de o que perguntar, ele vai perguntar o prazo. Em caso de discordância com a resposta, ao servidor público é assegurado o direito de pedido de reconsideração à Comissão de Ética Pública Municipal. O cumprimento da orientação dada pela Comissão de Ética Pública Municipal exonera o servidor público de eventual censura ética em relação à matéria objetivo da consulta, não o eximindo da responsabilidade pelo descumprimento do dispositivo legal. Preste atenção nisso. Então, o cumprimento da orientação dada pela Comissão Ética, certo? Exonera o servidor público de eventual censura. Ele não vai sofrer censura em relação à matéria do objeto da consulta. Então, ainda que esteja, mas não o exime da responsabilidade pelo descumprimento do dispositivo legal. Quer dizer que mesmo que ele seja mal orientado, se estiver previsto na legislação, o desconhecimento da lei é inexcusável, é indesculpável. Então, você tem que conhecer a lei e até pode fazer um questionamento. Porém, se contrariar a lei e você for orientado errado, você ainda assim permanecerá errado. Continuando aqui, a Comissão de Ética Pública Municipal não poderá se eximir de fundamentar o julgamento de falta de ética do servidor público, alegando a falta de previsão neste código, né, porque cabe, neste caso, recolher a analogia aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, olha o limpe aqui da Constituição, e aos princípios éticos e morais conhecidos de outras profissões. Então, quando não tiver aqui previsão nesta regulamentação, é necessário que faça algum tipo de analogia, uma comparação, né, utilize outros exemplos similares. Parágrafo único nos fala que, havendo dúvida quanto à legalidade, a Comissão de Ética Pública deverá consultar previamente a Procuradoria-Geral do município. Então, deixa aqui mais um recurso para quando houver dúvidas. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público quem são os servidores públicos, né? Então, a todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional. Qualquer tipo de vínculo, certo? Ainda que sem retribuição financeira, pode ser serviço voluntário, preste atenção, desde que ligada direta ou indiretamente a qualquer órgão da administração pública municipal. Mesmo voluntário, pode responder pelo Código de Conduta. Em caso de dúvida sobre como tratar as situações dispositivas deste Código de Conduta Ética dos servidores, o servidor público deverá consultar formalmente a Comissão de Ética Pública Municipal. Ao ser nomeado ou na entrada ou em exercício de cargo ou função, o servidor deverá prestar um compromisso solene, conforme anexo 2º. Tem aí uma solenidade toda que você vai ter lá, né? E provavelmente seja no seu ato de posse. De acatamento e observância das regras previstas neste Código de Conduta Ética de servidores públicos e de todos os princípios éticos e morais. Por fim, finalizando a nossa legislação, para você ver como foi rápido, tranquilo e até mesmo, de certa forma, agradável, né? Pensávamos que seria chato, mas não foi. Nos casos omissos, aplicar-se-ão as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Canoas e do Decálogo Ético de Canoas. Por fim, né, este decreto ele entrou em vigor lá no dia 9 de dezembro de 2014, no então prefeito Jairo Jorge da Silva. Certo? É isso, guerreiro. Permanece aqui meu convite para que você baixe o meu plano de estudos aqui, plano de estudos do canal, feito com todo carinho para você, que caso você queira ajuda para montar seu plano, você entre em contato, porque nós temos aqui vagas bem limitadas e é só quando sai um que pode entrar outro. Nós temos muitas restrições de horário, já que eu sou servidor também, né, estadual no caso, e tenho uma boa parte do meu dia comprometida, dos meus dias, aliás, né, comprometida com o exercício da minha função. Então, por isso eu tenho limitação com relação ao número de pessoas que eu consigo ajudar. E acredite em mim que essa é a finalidade, é ajudar realmente a que você atinja mais rápido o seu processo de aprovação, passe logo essa etapa e chegue ao tão sonhada nomeação. Certo, guerreiro? Força e segue firme na caminhada.